para você que nos acompanha nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo. Eu sou Ana Carla Bermudes, repórter do UOL, e a gente começa agora mais uma entrevista da série de sabatinas com os candidatos à prefeitura das principais capitais do país. Para fazer essa entrevista hoje, eu tenho a companhia da colega Kátia Baran, que é correspondente da Folha de São Paulo em Curitiba. E o entrevistado hoje é o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que é candidato à reeleição pelo DEM. A nossa sabatina vai ter 45 minutos e será encerrada assim que esse tempo for atingido. Para garantir que todos os candidatos tenham o mesmo espaço, esse tempo passa a ser contado a partir da primeira pergunta. Então vamos lá. Bom, prefeito, o senhor já esteve filiado em 6 partidos, a maioria deles no campo da direita. Na sua extensa carreira política, o senhor foi aliado do ex-governador Jaime Lerner e foi também ministro de Esportes no governo FHC. Também já esteve do outro lado com o ex-governador Roberto Requião no MDB, quando foi presidente da Coapar e depois assessor comissionado no Senado. Também já esteve próximo do ex-governador Beto Richa, fez campanha também para a ex-governadora Cida Borghetti. Atualmente o senhor conseguiu escantear a candidatura do Ney Leprevô e foi vencedor na aliança com o partido do governador Ratinho Júnior, de quem também o senhor é aliado. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: esse jeito de fazer política não pode ser encarado como uma espécie de conveniência, prefeito? Todo mundo sabe que o meu partido é Curitiba, e o amplo leque de partidos que me apoiam, que vai do Cidadania ao Democratas, é a expressão do bem que nós desejamos para Curitiba. A presença ao lado de autoridades, do presidente Fernando Henrique, ao presidente Temer, ao presidente Bolsonaro, ao governador Ratinho Júnior, aos ex-governadores Lerner e Requião, sempre foi no interesse de Curitiba para fazer o bem para a nossa gente. Feito. O senhor não compareceu no primeiro debate entre os candidatos à prefeitura, que ocorreu na Band, e divulgou um vídeo falando que o ambiente não estaria de acordo com as normas sanitárias, né, por conta do coronavírus. Mas o senhor e a sua esposa contraíram a Covid-19. Antes mesmo desse debate, o senhor não avisou os seus eleitores que estava com a doença e acabou até sendo internado, né? Primeiramente, o senhor está totalmente recuperado, vai tocar a campanha aí, né, mais profundamente, e eu queria saber se essa vai ser uma prática sua durante a campanha. Algumas emissoras já cancelaram os debates no primeiro turno, mas no segundo turno devem fazer esses debates. O senhor pretende ir nesses debates? Alguns candidatos têm comentado que o senhor tem usado a mesma política que o Bolsonaro usou em 2018, que é não debater. Essa vai ser uma prática durante a campanha? Veja, Deus me poupou o sentimento do medo, eu não os temo. Eu fiquei 14 dias em isolamento social com a minha mulher dentro da minha casa, depois fiquei mais 10 dias acompanhando a Margarita no hospital. Eu saí um pouquinho antes, nós dois tivemos pneumonia. Agora, o não ir no debate da Band foi uma censura mesmo, a falta de qualidade sanitária e de distanciamento respiratório do espaço. Se eu sou uma autoridade reguladora da saúde pública, eu tenho que cumprir o que eu determino para a sociedade inteira, inclusive em meu benefício. Mas a Band divulgou uma nota dizendo que cumpria todas as regras e que em nenhum momento a sua assessoria, que participou das reuniões, questionou essas regras, né? Por que não foi questionado? Minha querida, eles o dizem. O meu comitê técnico e médico me desaconselhou de comparecer no ambiente insalubre. Obrigado. E o senhor pretende comparecer em outros encontros ou em eventuais outros debates com outros candidatos? Se houver oportunidade, eu irei aos encontros. Eu estou trabalhando para não ter segundo turno. Eu queria perguntar, então, exatamente sobre isso, candidato. O senhor aparece com 47% das intenções de voto em Curitiba, segundo o Ibope, né? É o segundo maior percentual de voto entre todas as pesquisas que o Ibope fez nas principais capitais do país. O senhor considera que já ganhou a disputa? Acha que vai conquistar a reeleição já no primeiro turno, então? Veja, na minha idade, 64 anos, ninguém faz oba-oba. A eleição vai até o último dia, é um mês contado de hoje. Mas a cada dia que passa, o tempo dos meus adversários é menor, e a cada dia que passa, cresce o meu amor pelos curitibanos que estão me distinguindo com muito carinho.
Prefeito, o senhor mantém uma política da boa vizinhança com o presidente Bolsonaro, com o governador Ratinho Júnior. Mas o senhor seguiu em Curitiba um protocolo diferente do que o presidente Bolsonaro defende em relação ao coronavírus, né? O senhor mesmo divulgou nas suas redes sociais que o senhor seguiu, por exemplo, no seu tratamento contra a Covid-19, o medicamento e o tratamento que o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Clóvis Cunha, montou para Curitiba. E passou longe da cloroquina, por exemplo. Então, o senhor até divulgou que tomou azitromicina, dexametasona, heparina e xarelto para tratar a Covid-19. O senhor acha que essas políticas diferentes que foram adotadas em Curitiba e pelo governo federal atrapalharam a gestão da pandemia aqui em Curitiba? O senhor acha que o presidente errou ou acertou nessa política? Olha, eu não entro em juízo de valor sobre ato médico. Eu sou engenheiro civil e urbanista, eu não sou habilitado para discutir tratamento. Eu adoro o meu médico, eu estou curado, estou feliz, não tenho o que falar sobre isso. Mas como que o senhor avalia a gestão do governo federal? Um engenheiro jamais falará sobre ato médico. O nosso Comitê de Técnica e Ética Médica é suficientemente competente. Agora, também não tenho desacordo com o ministro Pazuello, nem tive com o ministro Teixe, nem com o ministro Mandetta. Nós não entramos na polêmica e nem na sandice de criar um processo político de discussão de um partido pró-cloroquina, outro pró-dexametasona. Não tem isso, tem partido a favor da saúde. E eu estou com saúde, bem feliz. Mas o presidente defendeu esse tratamento. Para desespero dos meus invejosos, eu estou curado, autovacinado. Mas o presidente defendeu esse tratamento. O senhor acha que isso não prejudicou a gestão da pandemia? Eu não tenho essa certeza sua e eu não vou falar da gestão da pandemia com relação à posição federal. Eu acho que o governo federal foi muito presente no pagamento do auxílio para evitar o desastre econômico da pandemia, e o Ministério da Saúde foi muito parceiro meu. Inclusive, eu abri 3 hospitais com respiradores que me mandou o ministro Pazuello e fui com ele à porta do hospital expressar a minha gratidão. Há um filme nas minhas redes sociais do ministro da Saúde do meu lado e a expressão da gratidão do meu coração por não ter havido colapso de saúde em Curitiba. As Cassandras da morte aqui não se criaram e não teve hospital de campanha. Ainda sobre esse aspecto político, prefeito, o senhor se considera alinhado ao governo Bolsonaro? O senhor votou no Bolsonaro em 2018? Eu me considero alinhado com o bem do Brasil. Nós estamos todos torcendo democraticamente para que o Brasil dê certo. Nós queremos o bem para esse grande país, queremos o bem para a nossa amada cidade e para a terra sagrada do Paraná. Mas o senhor não respondeu. O senhor votou no Bolsonaro em 2018? O voto é secreto, minha senhora. Bom, prefeito, continuando falando então da pandemia, a gente tem uma pergunta que foi enviada pelo nosso parceiro, a Agência Lupa. No último dia 2 de outubro, a Prefeitura mudou um dos critérios técnicos para as restrições das atividades no município durante a pandemia. Caso os critérios antigos tivessem sido utilizados, a cidade teria entrado na bandeira laranja. Mas com essa mudança no critério do item 7, que foi no número de leitos disponíveis em UTIs, a cidade manteve a bandeira amarela. Qual foi o critério técnico usado nessa decisão? Houve alguma pressão política para essa mudança? A pandemia não vem com manual. Os nossos infectologistas, doutor Alcides Branco, doutora Marion Bühner, a grande enfermeira Márcia Sulac, estão nos conduzindo muito bem. Nós estamos com menos de 3 mil casos ativos hoje, já temos 44 mil recuperados. Eu acho que a turma está acertando. Agora, nós fizemos tudo baseado em médias ponderadas. Eu advoguei desde o primeiro momento que o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, na sua área de estatística, ajudasse os infectologistas para montar um sistema de pesos para criar o sistema
das bandeiras e, inclusive, apareci na CNN mostrando a ideia da sociedade como um pássaro de duas asas. Uma é a economia, a outra é a saúde. Com essa busca de equilíbrio, nós enfrentamos o tempo difícil e estamos dando a volta por cima. Curitiba vai bem, muito obrigado. Onde só teve uma morte, foram anunciados 6 óbitos, os outros nas últimas 48 horas. As Cassandras da morte e do mal aqui não se criaram, não houve colapso de saúde. Essas mudanças teriam sido feitas se não fosse o período eleitoral, prefeito? Sempre seriam feitas, porque o povo todo de Curitiba já olhou nos meus olhos e já viu eu dizer, e disse na minha rede social também, que não troco vidas por votos. Mas os demais candidatos e até alguns empresários, pessoas que eu conversei, prefeito, eles criticam esse vai e volta dos decretos durante a pandemia. Numa semana o senhor chegou a mudar de decisão 3 vezes. Sobre o fechamento de comércio, estabelecimentos, enfim. O senhor, quando aumentou o número de mortes, o senhor mandou fechar tudo. No início, o senhor pediu que os empresários fechassem, os empresários acabaram fechando por conta própria, né, a pedido até, e depois também acabaram ficando até 4 meses fechados, e por isso também reclamaram, né, dessa gestão dos decretos. Agora, no período eleitoral, o senhor já liberou, por exemplo, até cinemas e teatros aqui em Curitiba. Esse vai e volta dos decretos não deixou a população confusa? Não foi prejudicial aos empresários aqui de Curitiba? Os critérios foram baseados também no período eleitoral, prefeito? Já disse que não troco votos por vidas. O vai e vem afligiu a senhora Merkel na Alemanha, o primeiro-ministro da Inglaterra, Sua Santidade o Papa Francisco, o primeiro-ministro da Itália, ou da Espanha, ou de Portugal. Eu não pretendo ser melhor do que o resto do mundo. A pandemia não tem manual, nós vamos calibrando e ajustando as coisas dentro das necessidades. Cada dia é um dia. Cinemas e teatros abriram na hora em que as mortes caíram, em que os leitos de UTI sobraram, em que o nosso sistema público podia absorver os doentes de Covid. Claro que eu pugno pela ideia de abrir tudo, de fazer tudo funcionar, de voltar à vida verdadeira, mas nós estamos fazendo isso tudo com muito cuidado e não tem política nisso. Todo mundo em Curitiba sabe isso. Prefeito, ainda não existe uma previsão para a retomada das aulas presenciais na educação básica em Curitiba, mas existe uma previsão de retomada em algumas escolas estaduais. Eu queria saber se o senhor pretende reabrir as escolas ainda esse ano e, se caso eleito, o que o senhor pretende fazer para a área da educação no ano que vem, já que essa é uma das áreas mais afetadas pela pandemia. Os alunos ficaram muito tempo em casa, não tiveram acesso muitas vezes aos conteúdos educacionais e vai ser preciso um trabalho de reforço e enfim, recuperação desse conteúdo. O que o senhor pretende fazer? Só fazendo um complemento, prefeito, a gente teve até um acréscimo também de alunos na rede pública nesse período de pandemia. Há um levantamento de que pelo menos 2.000 alunos já saíram da rede particular de ensino para a rede pública aqui de Curitiba. E essa quantidade de alunos, a prefeitura tem capacidade de absorver? Nós não temos medo dos alunos que venham da rede particular. Nós temos 145 mil alunos, agora vamos ter 147 mil, 150 mil. Não temos problema, temos vagas na educação infantil e na educação regular sobrando. Esta é uma cidade educadora. Eu quero cumprimentar os professores e professoras pelo seu dia, pela grande festa de Santa Teresa d'Ávila, que marca essa mestra da vida e marca o Dia dos Professores. E eu quero dizer o seguinte, que a pandemia não é o caos do ponto de vista educacional. A TV professora, a TV escola é uma coisa muito boa. As crianças me mandam vídeos que elas dão um Google Play e fazem o professor voltar
elas recapitulam a aula. Eu estou até pensando em manter esse instrumento junto com a aula regular. A minha secretária de Educação, professora doutora pela Universidade de Navarra, Maria Silvia Bacila, montou já um programa pedagógico para recuperação dos conteúdos desse ano singular. Nós, o ano que vem, vamos dar aula de primeiro ano com os conteúdos do primeiro ano e do segundo ano. De segundo ano com os conteúdos do segundo ano e do terceiro ano. E assim vamos fazer até o nono ano, de maneira que o aluno aproveite a recapitulação do ano da pandemia e o ano novo que vai nascer. Nós estimamos que haja vacina e que as escolas possam abrir. Eu não tenho pressa de abrir as escolas, eu não tenho cara de Herodes, eu não vou matar inocentes, eu vou proteger os curitibinhas até o fim. E de que forma que o senhor pretende fazer com que esse conteúdo seja dado de fato aos alunos? Porque o tempo escolar ele é escasso. Ou seja, o senhor vai ampliar as horas de atividades escolares nas escolas, as aulas vão se estender até o final de semana, feriados, o calendário letivo do ano de 2021 vai se estender até 2022, por exemplo? Quem vai me dizer é a professora doutora, secretária de Educação. Isso será feito a partir do ano, já com vacina, do momento da vacina e da imunização do alunado e dos professores, e será feito com todo o critério. Se for preciso ampliar o ano letivo, nós vamos ampliá-lo. Nós não temos medo de trabalhar. E só para deixar claro, prefeito, o senhor pretende, então, só voltar às aulas presenciais com a vacina? Eu pretendo proteger as crianças até a última instância. Elas são a expressão do futuro da cidade e do meu amor pela humanidade. Eu não vou colocar crianças em risco. Prefeito, e ainda sobre a pandemia, ano que vem a gente tem uma previsão aí de especialistas que apontam que uma recuperação econômica muito lenta nas cidades ou no país inteiro, enfim. O que o senhor propõe para atender essa população que perdeu dinheiro e renda durante a pandemia e de onde sairia o dinheiro, já que no orçamento do ano que vem já há uma queda significativa em relação a esse ano? Nesse momento, nós temos dinheiro. Nós temos 600 milhões em caixa no Fundo de Recuperação de Curitiba e ainda não gastamos. Nós não fizemos despesas excepcionais com a pandemia, nós usamos o nosso próprio orçamento e também os muito bem-vindos recursos do governo federal. A cidade de Curitiba, segundo o Valor Econômico, nos primeiros 8 meses de 2020, teve um acréscimo de 280% nos investimentos públicos, comparado com os primeiros 8 meses de 2016, o último ano do meu antecessor. Eu estou entregando, no fim desse ano, uma prefeitura e uma cidade muito mais bela, mais justa e mais humana do que eu a recebi. Nós vamos usar os recursos que sobrarem desse ano e também os nossos recursos orçamentários e uma grande energia de economia criativa para que a cidade supere as dificuldades. Nós abrimos um fundo de aval de 10 milhões de reais, o que dá 100 milhões de reais em crédito, em sintonia com o SEBRAE, que já pode ser procurado pelos MEIs e pelos empreendedores nos espaços cidadão ou espaços empreendedor das 10 ruas de cidadania da Prefeitura de Curitiba. Nós havemos de ser mais fortes do que as dificuldades. Deus me poupou esse sentimento de medo e me poupou também a falta de esperança. Eu quero ser o prefeito da esperança e da cidade que no ano que vem vai voltar aos níveis de prosperidade e pujança que tinha em março desse ano. A minha prefeitura é um canteiro de obras. Eu estou com 15 mil empregos diretos em obras de engenharia que estão em curso. E as mesmas criaturas que me criticam, que eu não fiz nada pela economia,
queriam que eu parasse as obras. Não parei. E não me arrependo e estou feliz. Prefeito, então falando ainda sobre a pandemia e essa questão de contratos também que o senhor mencionou aí por alto agora na sua resposta, Curitiba ganhou uma nota ruim de um ranking feito pela Transparência Internacional sobre a transparência que prefeituras e governos deram à população para informações sobre contratações emergenciais ligadas à pandemia do coronavírus. Né? A Curitiba foi a terceira pior no ranking, empatada com o Natal, apesar de o estado do Paraná ter ganhado um destaque positivo nesse ranking. O senhor tinha uma de suas promessas em 2016 era justamente aprimorar a transparência dos serviços municipais e respectivos investimentos. O que aconteceu aí nesse caminho, então, prefeito? Como é que o senhor vê a colocação desse ranking? Por que a Curitiba ficou mal colocada? Porque o site, no primeiro momento, foi mal feito, nós ajustamos o site e agora estamos com o conceito excelente. A senhora se informe na Transparência Internacional. Vá lá ver. E até o fim da entrevista esclareça o público, por favor. Prefeito, na reta final das eleições de 2016, o senhor teve uma fala polêmica em relação às pessoas em situação de rua. O senhor afirmou, eu coordenei, abre aspas, eu coordenei o albergue Casa dos Pobres São João Batista para a Igreja Católica durante 20 anos e nunca cuidei dos pobres. Eu não sou São Francisco de Assis, até porque a primeira vez que eu tentei carregar um pobre no meu carro, eu vomitei por causa do cheiro. A afirmação pegou mal na época, teve má repercussão, o senhor falou que foi tirado do contexto, mas fato é que no ano passado nós tivemos 2.722 pessoas em situação de rua, um aumento de 250% em relação a 2013, tudo bem que é uma faixa aí maior de tempo. É uma situação que quem anda pelas ruas de Curitiba tem percebido que a pandemia agravou. Qual a sua análise que o senhor faz do seu governo em relação à população de rua e qual a sua proposta em relação para resolver essa questão a partir do ano que vem, se o senhor for reeleito? É um problema que eu não temo. Eu agradeço que a senhora tenha posto a minha fala inteira. Ela é uma expressão da minha humildade diante da importância e da gravidade que é o serviço de resgate social. Quem me defendeu na época foram as assistentes sociais, as pessoas que conversam com os que estão caídos nas ruas. Eu reafirmo que rua não é moradia, eu reafirmo que sarjeta não é mesa, e eu aponto o fato de Margarita e eu termos criado a Fundação de Ação Social de Curitiba. E eu aponto também às 2.000 pessoas em situação de rua que a senhora afirma, as 2.818 pessoas que nesses 3 anos e meio tiveram reinserção familiar. O ideal de um serviço social é a reinserção familiar. Ninguém pode ser idealizado como morador de rua, sendo sujeito a sífilis, tuberculose e AIDS, a passar fome e a ganhar uma marmitinha de um coração bondoso na sarjeta. Rua não é moradia, sarjeta não é mesa. Curitiba tem 3 mesas solidárias, tem 1.805 vagas de abrigo social, tem hotéis sociais e já abriu 5.674 vagas profissionalizantes para moradores de rua que, tendo feito todo o percurso, passam do abrigo para o hotel social e aceitam deixar de ser moradores de rua. A encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que é a minha leitura de cabeceira, fala na hipocrisia dos que, vendo o samaritano caído na beira da estrada, se apoiam nas fórmulas politicamente corretas. Não há outra saída a não ser erguer quem está caído, socorrer quem está precisado, resgatar quem tem fome, trocar a condição da miséria e do sofrimento pela condição do resgate social. Esse é o meu sentimento, é a expressão do meu coração. Eu sou o que sou
E tudo o que eu fiz por amor e fiz junto com a minha Margarita como uma expressão de que a verdadeira defensoria pública não é defender que morem na rua, é defender que sejam erguidos e resgatados. Bom, prefeito, eu queria falar um pouco então sobre transporte coletivo agora. Prazer. Entre as suas promessas de campanha de 2016 estava o fim do subsídio que a prefeitura injeta no sistema municipal de transporte. Bom, além de ter continuado com o subsídio, que no ano passado chegou a 54 milhões de reais, o senhor também socorreu as empresas de transporte coletivo durante a pandemia com um auxílio que deve chegar a 180 milhões até o final desse ano. A conta deve subir no ano que vem com a discussão de reajuste de motoristas e cobradores e também há uma reclamação do setor de transporte de fuga de passageiros, né? Não só no período da pandemia, mas nesse período anterior também. Além disso, Curitiba tem uma das passagens mais caras do Brasil. Por que essa promessa do senhor de fim do subsídio não se cumpriu? E o que o senhor propõe para o transporte coletivo da cidade a partir do ano que vem, caso o senhor seja eleito? Bom, por partes. O Brasil inteiro socorreu as empresas de ônibus. O Congresso votou um pacote para evitar o caos, porque a pandemia, de fato, diminuiu o número de passageiros por dia e criou um desequilíbrio nos contratos de transporte coletivo. O contrato vigente não fui eu que fiz, agora eu fujo da tentação de satanizar as empresas de ônibus. Eu tenho uma pizza na internet, essa pizza tem a composição da tarifa e é jogo claro, nós não temos nada a esconder. A tarifa de R$ 4,50, ela hoje já é superada por uma tarifa técnica. Nós desarmamos a bomba, nós fizemos votar na Câmara uma diminuição do lucro das empresas e dos empresários. E nós fizemos votar o auxílio que ficou em torno de 18 milhões por mês para o sistema. O transporte antes da pandemia custava 78 milhões por mês, hoje custa 38 milhões por mês. Mas nós temos bilheteria. A pandemia nos pegou remunerando a renovação da frota, que chegou a 524 ônibus novos. Nós estamos trabalhando para superar esse ano difícil. Nós antes tínhamos de 800 mil a 1 milhão de passageiros por dia, hoje nós temos 330 mil, números de ontem. Nós fomos a única cidade do país a praticar 50% da lotação nos ônibus urbanos. Nós não tivemos sucesso nos ônibus metropolitanos, porque a população fica ansiosa com medo que não venha o próximo ônibus e acaba se amontoando nos ônibus metropolitanos. Nós estamos trabalhando para passar esse ano e eu acho que nós vamos vencer. O subsídio vindo do governo federal nos ajudou também. Se eu tive uma ilusão de viver sem subsídio, hoje eu já não tenho. Eu acho que o mundo inteiro pratica o subsídio, e aí em São Paulo ele é superlativamente maior do que aqui. Em Londres também em Paris também em Tóquio também mas nós vamos continuar trabalhando com crença no BRT, no transporte coletivo, e para o ano que vai nascer, nós temos a transformação em canaleta de BRT do Grande Anel do Interbairros 2, com uma ideia muito interessante de ônibus elétricos e também de ônibus inteligentes em estações tubo, que vão ser prismas solares, e em terminais multimodais integrados. E vamos até criar um aplicativo para o telefone celular, onde tipo um Waze, mas um Waze para o transporte coletivo, onde a pessoa vai poder dizer, faço um trecho de bicicleta, outro de ligeirão, outro de ligeirinho, outro eu pego um Uber, e assim eu chego aonde eu quero de maneira multimodal. Eu avancei, consegui automatizar o sistema de bilhetagem, hoje tem o maior controle que tinha o meu antecessor, e nós estamos melhorando o sistema, e enquanto eu for prefeito, não haverá discussão ideológica, porque o ônibus bom é o que transporta, e o sistema bom é o que leva e traz com rapidez,
E o verdadeiro ganho é quando o trabalhador chega mais cedo em casa para estar com a sua família depois da jornada de trabalho. O senhor falou da tarifa técnica, que ela está superando a tarifa real hoje. O senhor prevê que então vai haver um aumento da tarifa do ônibus no ano que vem? E aproveitando que o senhor mencionou essas iniciativas como ônibus elétricos, enfim, esses outros modais diferentes, isso não pode aumentar a tarifa também de alguma forma? Não, minha senhora, porque é tudo financiado pelo BID e já está absorvido no processo de financiamento. Todo o bem que nós fazemos é sempre muito calculado. E nós sempre evitamos qualquer coisa que possa aumentar a tarifa. Inclusive, a economia nos tempos de viagem diminui os custos da tarifa técnica. Nós vamos sempre buscar a tarifa justa, é um espinho no coração dos prefeitos, porque há sempre a turma do discurso ideológico, mas o importante é que funcione e o povo sabe que eu não tenho esquema, que eu não tenho segredo, que eu não tenho nada a esconder, que as minhas mãos são limpas e que o meu coração é puro. Prefeito, ainda sobre essa questão do transporte, há quem defenda uma tarifa em que haja um tempo para que a pessoa possa pegar um outro ônibus. O senhor tem alguma proposta nesse sentido? É algo que a população de Curitiba tem pedido há alguns anos já, porque nem todos os ônibus têm a interligação, né? Eu gosto muito da tarifa por tempo, eu gosto muito de reduzir tarifa. Eu reduzi tarifa em 11 linhas em horários diferenciados. Foi uma experiência interessante que está em vigor na cidade. Informe-se sobre as 11 linhas de Curitiba, onde nos horários que não são de pico, custa mais barata a passagem. A minha ideia agora com a automatização da bilhetagem é avançar nesse sistema. Por exemplo, se eu puder transformar o centro da cidade num grande terminal aberto, havendo bilhetagem automática, eu posso fazer isso. Então, eu estou aberto a tudo que seja bom para melhorar o sistema de transporte, tá? Tudo que seja bom me fascina. A inovação me fascina. A inovação é o meu DNA. Ainda nesse tema, o senhor acha que é possível baixar a passagem em Curitiba, o valor? Eu não ousaria propor isso pós-pandemia. Eu não quero ser leviano e também não quero ser demagogo. E a minha votação não depende disso. Isso é para gente com pouco voto. Eu vou manter as coisas custando o que custam e vou tratar o povo com absoluta transparência e querendo sempre buscar o melhor serviço. Bom, prefeito, o senhor tem exaltado a reforma administrativa que o senhor fez à frente da prefeitura, que aumentou a capacidade de investimentos e fortaleceu o caixa da gestão, como o senhor mencionou anteriormente aqui nessa sabatina. Mas, enfim, a reforma foi duramente criticada por parte dos servidores e o crescimento de caixa se deu também com o aumento ou mudanças nas regras de arrecadação de impostos, como IPTU, a tarifa do lixo e o ITBI. O senhor vai continuar com essa política de austeridade fiscal e de aumento de tributos a partir do ano que vem, caso seja reeleito? Veja, eu não pratiquei aumento de tributos, isso é falso. A planta de valores imobiliários de Curitiba não muda desde 2014. Mas houve mudança nas regras, prefeito. Quem fez votá-la foi o senhor prefeito Gustavo Fruit. A gente falou em mudança nas regras, prefeito. Nós não mudamos a planta de valores imobiliários da cidade. Nós corrigimos algumas taxas que estavam anacrônicas e nós trabalhamos sempre no equilíbrio fiscal. Sem dúvida, o equilíbrio fiscal é a condição de que a prefeitura da cidade sirva a todo o povo, a toda a gente, e não só aos seus 35 mil servidores. Mesmo assim, eu sou servidor e prezo os servidores. Eu já paguei metade do 13º desse ano na Páscoa. Eu, todos os anos, adiantei o 13º. Dei 2 aumentos e, se mais não fiz, foi porque sempre me ative ao equilíbrio fiscal. Prefeito ruim é prefeito de prefeitura falida.
Então, o senhor pretende continuar essa política de austeridade em relação aos gastos da prefeitura? Eu pretendo continuar a política da sustentabilidade e do equilíbrio. E me abençoe Deus com recursos suficientes para poder ser a minha simpatia dos sindicatos. Prefeito, a região central de Curitiba tem sofrido aí com os impactos da pandemia. É uma área que, por exemplo, no domingo, em que o comércio está fechado, as pessoas têm um receio de andar até na região central, uma região tanto quanto perigosa, e principalmente nos finais de semana em que o comércio não funciona. As pessoas até têm medo de transitar ali e acabam indo até mais aos shoppings do que ao centro de Curitiba. Qual é a sua proposta para a região central, que agora também está sofrendo ainda mais por conta do fechamento de vários comércios por conta da pandemia? Eu adoro o centro de Curitiba, eu criei o programa Rosto da Cidade, despichei tudo, pintei tudo com resina anti-pichação, mandei a tranqueira embora. Nós estamos com um sistema de câmeras avançando que vai se chamar Muralha Digital. Nós vamos animar o centro da cidade. O Largo da Ordem, minha senhora, não é perigoso. Eu vou à missa lá, ando na feira, faço o pavilhão de etnias funcionar dentro do memorial da cidade e os curitibanos usam. Durante o dia, né, prefeito? À noite é um pouco perigoso, sim. Mas as pessoas usam o coração da cidade. À noite também nós vamos sempre reforçar o policiamento, nós multiplicamos a iluminação. Nós temos pessoas em situação de rua, temos a Defensoria Pública insistindo que eles só podem ser resgatados se quiserem, mas o policiamento é uma presença constante. Eu contratei 400 novos guardas municipais e estou implantando a muralha digital. Quanto mais animada, iluminada, viva for a cidade, menos perigosa ela será. Nós não deixaremos se formar uma Cracolândia em Curitiba. Nós temos módulos móveis e, sobretudo, nós temos a prefeitura que não dorme e a vontade do prefeito de pessoalmente impedir a degradação do centro da cidade. Eu fui batizado na catedral, casei com a Margarita sobre a proteção de Nossa Senhora da Luz. Eu não vou deixar o coração da minha cidade virar Cracolândia. Aqui não vai ter isso, não. Bom, prefeito, o senhor tem sofrido uma série de críticas por parte dos seus adversários ao longo dessa corrida eleitoral. Nos debates realizados pela TV Bandeirantes, o senhor foi o principal alvo deles, em especial no que diz respeito à sua gestão à frente da pandemia em Curitiba. Nesse espaço mesmo da sabatina do UOL e da Folha de São Paulo, adversários seus disseram que o senhor faz uma gestão de maquiagem e que o senhor governa por sua vaidade. Eles citam, por exemplo, as obras, principalmente de asfalto, que se espalharam pela cidade nessa época eleitoral. E até o momento o senhor não se manifestou sobre críticas como essas, nem mesmo nas suas redes sociais. Queria saber como é que o senhor responde a essas colocações, enfim, a essas críticas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Que o desaforo é a ausência do argumento, que a cidade está cheia de obras, que os canteiros estão cheios de flores, que os bairros estão cheios de luz LED, que o serviço social reinseriu 2.818 pessoas nas suas famílias, que o Fala Curitiba, que é a consulta popular, só pede asfalto, que nós temos programa de asfalto no Saibro, e que eu não tinha nenhuma esperança que eles me elogiassem. Vocês queriam que eles me elogiassem? Muitos deles falam, prefeito, que o senhor, como o senhor mesmo disse, transformou Curitiba num canteiro de obras, mas só no período eleitoral, que é uma prática que já foi vista em outras gestões aqui em Curitiba, como do Beto Richa, do Luciano Dutti. É uma estratégia também, prefeito? E o que o senhor tem a dizer da crítica em relação a só asfaltos, né? Muitos candidatos e até mesmo alguns eleitores têm falado que o senhor investe muito em asfalto, mas deixou as outras áreas descobertas. Minha querida, isso é ausência de argumento. Preste atenção que é uma sandice, porque 500 quilômetros de asfalto que já estão realizados não cabem no período eleitoral. Há 3 meses de licitação, há
um ano quase de projeto para cada rua, para cada viaduto, para cada trincheira. Um ano mais 3 meses já é mais que o período eleitoral. É só uma pessoa que desconhece o serviço público e que desconhece as obras de engenharia que diz uma besteira contumaz dessa. É gente com ausência de proposta, com desqualificação técnica, podem defender bandeiras de partido, mas não servem para a cidade. Preste atenção, entre uma rua de saibro virar uma rua de asfalto, nós temos pelo menos 6 meses de projeto de engenharia para calcular as sarjetas, os bueiros, a imprimação, o tamanho da capa, o tipo de solo da rua, para depois, então, fazer a rua. Eu tenho a maior obra de dragagem do Brasil no bairro do Parolim, favela popular, ou ocupação, como dizem os politicamente corretos. Eu estou dragando o Ribeirão dos Padilha e fazendo bacias de acumulação. Eu limpei os esgotos sanitários da bacia do Rio Belém. Eu tenho obras na bacia do Rio Bacaxiri. O Alto da Rua 15 não alaga mais porque uma galeria forçada foi feita subterrânea na altura do Polo Shopping, na Rua Padre Germano Maier, sem quebrar rua e sem quebrar ferrovia. Os nossos faróis do saber estão com Fab Labs, centros de inovação, e estão com impressoras 3D. Nós arrumamos 120 das 185 escolas públicas municipais. Todos os equipamentos públicos culturais foram resgatados. A nossa oficina de música foi um sucesso internacional e a próxima vai ser dedicada ao Astor Piazzolla. A que passou foi dedicada ao Beethoven. As flores estão no Jardim Botânico, na cidade inteira. Ontem eu fui ver a galeria das 4 estações do Jardim Botânico. O Parque São Lourenço está virando o Memorial Paranista João Turim. Não é só asfalto, tem fazenda urbana, 95 hortas. Amanhã é o Dia Mundial da Alimentação, eu vou anunciar um banco de alimentos em Curitiba. Temos 6 restaurantes populares, 3 mesas solidárias, 47 armazéns de família, um mercado comum metropolitano de alimentos. Pobre gente, cujo desaforo é a ausência do argumento. Eu não presto atenção neles. E peço que quem quer tirar o contraponto me acompanhe nas minhas redes sociais. Bom, prefeito, falando ainda da sua gestão Não fiquem... Só deixa eu dizer uma coisa. Não fiquem com fake, fiquem comigo. Prefeito, falando ainda da sua gestão e em especial da questão da saúde, ainda, enfim, nesse tema da pandemia também. O senhor tem promovido a terceirização da gestão da saúde de Curitiba. É uma questão que chegou até a ser barrada na Justiça no início do ano por alegação de falta de transparência no processo. O Sindicato dos Servidores da Saúde é contra a iniciativa, alegando que ela abre caminho para uma terceirização total. A minha pergunta para o senhor é, primeiro, por que essa terceirização? E segundo, o senhor pretende terceirizar ao todo o sistema? O que o senhor pretende fazer, né, em relação a essa área no ano que vem, caso seja eleito? Eu pretendo o equilíbrio e a virtude. A pessoa bem atendida não pergunta se é atendida por funcionário público ou funcionário terceirizado. Os 3 hospitais que eu abri foram possíveis com funcionários públicos uma parte e com serviço terceirizado a outra. O Instituto de Medicina do Paraná acolheu os doentes de Covid com a organização social que cuida da Santa Casa de Curitiba. Mas o Hospital Vitória e o Hospital Irmã Dulce eu fiz com funcionários da rede pública de saúde. Nós tivemos 837 profissionais de saúde afastados durante a pandemia. Eu consegui contratar 455. Sem terceirização, eu teria sobrado. A UPA da SIC, que é a UPA da SIC, não, é a UPA da SIC, que é a terceirizada, é a melhor de todas, a melhor avaliada pelo povo. Então, eu vou sempre buscar o equilíbrio, eu prezo o serviço público, eu estimo os funcionários públicos, sou estimado por eles, só sou detestado pela turma dos sindicatos, mas
faz parte do jogo. Eu não tenho nenhuma ambição além do equilíbrio e do bom serviço. Mas o senhor pretende, então, continuar com essa terceirização? O que o senhor pretende fazer? Eu pretendo o equilíbrio, minha senhora. Se precisar terceirizar mais uma ou duas UPAs para poder não deixar faltar gente nos 109 postos de saúde básicos, eu vou fazê-lo. Eu também chamei todos os concursos públicos. Nós vamos caminhar no equilíbrio. A Prefeitura de Curitiba nunca teve preconceito com terceirização. Aliás, eu aprendi isso quando muito jovem fui a Gênova. Eu aprendi isso quando muito jovem fui a Gênova e, descendo do navio, vi uma greve de coveiros públicos e a cidade em colapso. Eu aprendi que precisa ter um equilíbrio. Entendi. Bom, prefeito, eu ia deixar esse tempo restante para o senhor fazer as considerações finais. Acho que não vai dar tempo, infelizmente. Acabou o tempo agora. Eu agradeço a presença do prefeito Rafael Greca nessa sabatina. Agradeço também a presença da Kátina, que me acompanhou nessa entrevista. E nos próximos dias a gente vai continuar com as entrevistas com os outros candidatos à prefeitura das principais capitais do país. Até lá. Qual?